Você já pensou como a gente complica muitas vezes as coisas? As coisas nos vêm não tão complicadas, mas o ser humano tem a mania, eu digo ser humano porque todos nós passamos por essas experiências, tem a mania de complicar uma coisa que poderia ser muito simples. O ser humano ele complica, ele fica dando volta em torno do problema, criando situações inexistentes, e uma coisa que aparentemente seria tão fácil de se resolver, fica tão complicado, que o indivíduo ele fica girando em torno de si mesmo e procurando problemas aonde não existe. Eles vão amontoando problemas em cima de problemas, e fica uma montanha, e você aparentemente fica sem forças de enfrentar e prosseguir. Por isso que muitas vezes vem o fracasso. Não é devido ao problema ser enorme, mas é devido ao problema ser encarado com muitos pretextos, né? Muitos pretextos. Aí o contexto fica enorme. A Escritura diz uma coisa que eu acho interessante. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí a gente fica a pensar, ter alegria, manter um bom ânimo numa aflição, parece até um paradoxo, né? Mas é uma realidade. No mundo nós temos e passamos por situações difíceis. Isso é lógico e evidente. Só que a gente não deve pegar esses problemas existentes naturalmente, colocá-los num amplificador e que ele se multiplique 2, 3 vezes bem maior do que o que ele é. Muitas vezes a gente não consegue vencer as situações, não é devido ao problema ser grande demais, mas é devido às exigências que a gente faz em resolver, e a gente fica mutuando. O povo de Israel passou por uma situação bem parecida. Um percurso que ele tinha que fazer em 40 dias passou 40 anos. Eles saíam do Egito para a terra de Canaã, que era mais ou menos 40 dias de tempo que ele chegaria lá. Mas eles passaram 40 anos girando em torno de si. Em vez de eles irem em frente, eles ficavam girando, dando tempo e reclamando da vida. Por isso que certa vez Moisés ele entrou em pânico, entrou em desespero, e ele até que reclamou: Deus, olha Deus, eu trouxesse esse povo do Egito, fizesse com que eu tirasse esse povo do Egito com aquele sacrifício todo, e tu traz para matá-los aqui no deserto? E Deus ele falou uma coisa interessante, isso serve de lição para você e para mim. Moisés, por que tu clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. Por que tu clamas? Por que você fica clamando a Deus, chamando Deus? Eu não tenho sorte? Eu nasci azarado? Como? Por que você fica clamando assim? Marchem no seu propósito. Por que tu clamas a mim, Moisés? Disse ao povo de Israel que marchem. Marchar em frente, independente do que venha a ser, é uma obrigação de cada um de nós. A gente vive nessa vida que a gente não tem como voltar atrás. Era bom demais se eu voltasse atrás na minha vida. Eu queria ter meus 18 anos, meus 20 anos. Eu queria ter enfrentado as mesmas situações que eu enfrentei no passado, e com certeza hoje eu tiraria de letra. Mas voltar, nunca mais. Por onde você está percorrendo e passando, nunca mais você volta. Pode botar isso na sua cabeça. Que dê certo ou dê errado, você está marchando em frente. Agora, se você ficar sentado esperando que bom tempo aconteça, não vai acontecer nunca. Você vai ficar como o povo de Israel, girando em torno de si próprio, e um percurso que você faria em 40 dias, você vai fazer 40 anos, em 50 anos, em 100 anos, e tem gente que morre e não consegue chegar aonde queria chegar. Por isso, marchar em frente, seguir em frente, requer muita determinação e disponibilidade. Muitas vezes a gente tem que enfrentar crises emocionais, crises físicas até, para você conseguir alguma coisa. Uma das coisas mais difíceis que você tem que enfrentar na vida é você se desprender de si mesmo
e caminhar. Porque a tendência, quando nós estamos numa situação embaraçosa e incerta, é você recuar ou então ficar lastimando e murmurando. E nenhuma das opções aqui consegue avançar. Se você fica murmurando em torno das suas situações, você não vai chegar a lugar nenhum. Voltar atrás não é possível, porque nós estamos marchando. Ou você para num lugar na vida e fica girando em torno de si e se lastimando, ou você caminha. E nessa caminhada em frente, você pode enfrentar tanto o positivo quanto o negativo. São duas opções que não dependem de você. Depende do trajeto em que você vai. Se por acaso você acertar, louvado seja Deus, né? Coisa boa, comemore. Mas se você por acaso não acertar, retome sua posição, reestude suas estratégias. E assim você vai crescendo mais e mais. E na próxima tentativa que você enfrentar, você vai conseguir com certeza. E se não conseguir, retome a situação, reestude sua estratégia e caminhe novamente. Quando eu fui tirar a minha habilitação, eu fui muito nervoso. E na prova de legislação, eu fiquei 4 vezes. 4 vezes. Eu fiz a primeira vez, não passei. A segunda, não passei. A terceira, estudei como condenado, mas não passei. Na quarta vez, eu não passei. Eu vim passar na quinta tentativa. Na quinta tentativa foi que eu consegui passar na legislação. E eu fiquei imaginando. Deu vontade de desistir, deu vontade de usar outras estratégias para adquirir a minha habilitação, que eu precisava, mas muita gente me incentivou, disse, você vai conseguir, é dessa vez. E por incrível que pareça, na quinta vez eu passei. E não passei bom não, viu? Passei no pau do canto. Na prova de direção, eu fiquei também na primeira vez. Na segunda vez, eu passei. Já foi menos. Mas as coisas são assim. Durante esse trajeto, eu pensei muito em desistir. Digo, eu não vou mais não, isso não é para mim não. Mas eu persisti, mesmo contra a minha própria vontade. Eu não fiquei girando em torno do meu problema, ou reclamando, mas eu disse, não, eu vou tentar até um dia eu acertar. E graças a Deus eu consegui acertar e passei, né? Por isso, gente, existem problemas que acontecem na nossa vida, existem dificuldades e muitas vezes ele aparenta ser muito gigantesco, uma enormidade de tamanho. Mas ao você tentar a primeira, segunda, terceira vez, você não ficar parado, você vai diminuindo esse problema. E aonde você achava que ia ser mais difícil, é a maior moleza. Por isso, eu digo a todos vocês, vale a pena persistir. Persista, insista. Não fique dando volta em torno de si mesmo, mas marche em frente, que certamente a vitória será sua. Eu digo isso para você. Se você está enfrentando algum problema, alguma dificuldade agora, preste atenção no que eu estou te dizendo. Não desista, persista, porque certamente a vitória está depois dessas duas palavras, da persistência e insistência. Depois disso, com certeza, você será vitorioso. E lembre-se de uma coisa, ao passar por essas duas provas de resistência e persistência, você vai sair vitorioso. E aquela conquista vai ser bem mais saborosa e valorosa do que se você tivesse acertado de primeira. Você vai se tornar uma pessoa experiente. Porque você passou por 2 vezes ou mais vezes percorrendo o mesmo caminho. Então aquele trajeto se torna comum e fácil para você. Muitas vezes vencer de primeira não é tão vantajoso. E você passa por aquele caminho e dá até a entender de que você venceu, foi um bambo, foi sorte. Mas quando você leva pau e você volta e recomeça tudo de novo e tenta fazer e vence 1, 2 ou 3 vezes, aquele caminho se torna tão comum que você se torna um catedrático naquela área e com certeza você valoriza mais esse percurso. Então, não desista, persista e insista, e certamente a vitória é sua.
Pense nisso. Deus te abençoe.